que o término dói tanto? Quando eu terminei, gente, eu descobri que eu era traída. Descobri várias coisas. Eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. Eu ia em casa, só pra trocar de roupa, dizer que eu ia pra igreja e ia sair. 1 ano depois, eu era outra pessoa. Ou seja, Deus tinha mudado completamente os meus sentimentos, o meu coração. Isso não estaria acontecendo se eu tivesse continuado naquele relacionamento. A gente tem que estar atento à voz do Senhor e a gente tem que confiar plenamente mesmo na dor. Então muitas vezes, por quê? Porque Deus, ele vê o que você não vê. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Hoje o podcast é sobre como superar um término. Esse podcast ele é perfeito para você que já terminou faz tempo, mas ainda está com ferida no coração. Meu Deus, Rebeca, o que é que eu faço? Me ajuda. Para quem acabou de terminar um relacionamento, eu recebi várias mensagens no meu Instagram de pessoas que estão passando por isso agora, estão se sentindo assim, desnorteadas. E para quem está num relacionamento, mas já sabe que não vai dar certo, tá ali só adiando o que vai acabar em término. Então, para você já ir se preparando, já compartilha esse vídeo. Gente, eu estou aqui, esse podcast hoje vai ser só eu, de best para best. Gi também tá aqui para me ajudar, vai trazer perguntas que bestes fizeram também. E a gente vai, assim, compartilhar um podcast especial. Eu trouxe no meu Instagram um hashtag entre bestes. Foram as bestes que escolheram, então esse vai ser um podcast entre bestes. Então, vamos começar aqui, assim, eu acho que o primeiro assunto que eu queria trazer é que eu acho que é muito importante a gente entender por que o término dói tanto. A gente às vezes tá passando por aquilo e eu entendo que você entender por que dói vai lhe ajudar no processo de cura. Então, o primeiro ponto para mim com certeza é porque você passa um tempo sonhando. Então não é só o sentimento que você tem por aquela pessoa, mas é por tudo que você pensou que poderia acontecer. Sabe o futuro que vocês poderiam ter? Isso dói demais. Então você começa a pensar como vai ser nosso casamento, como a gente vai criar nossos filhos. Então são muitos planos, muitos sonhos que a gente faz. Gente, eu conto pra minhas vezes, já contei algumas vezes também no TikTok. Na minha vida eu tive namoros longos, então eu sei exatamente como é passar por isso. E hoje eu estou aqui casada, feliz, com o amor da minha vida. Agora eu entendo, entendeu? Porque os outros não deram certo. E é isso que eu quero contar pra vocês. Mas eu sempre sofria por isso, assim, por tudo que eu tinha gerado em pensamento mesmo, aquela vida, a gente pensa tudo. Mulher é assim, gente, a gente faz isso mais do que homem. Eu acho que por isso que torna o processo tão difícil. Essa criação da nossa imaginação do que poderia ser. Então, eu acho que o primeiro ponto da dor é o que poderia ser e não foi. E essa quebra, não vai ter mais, sabe? E agora, com quem vai ser? Então, é difícil de digerir isso. Agora eu tinha toda a minha vida planejada, e agora, como é que vai ser? Se eu não encontrar uma pessoa tão boa quanto ele, aí já entra outro pensamento que é negativo. Então a gente tá com o melhor pensamento de todos, do que a gente poderia ser, e de repente perde tudo. Tudo vai por água abaixo, todos aqueles planos, e isso dói demais, gente. Eu sei exatamente como é. E o segundo ponto pra mim, com certeza, é a decepção que a gente acha que vai ser uma decepção para as pessoas ao nosso redor. Tipo, nossa família, que a gente colocou aquela pessoa naquele meio. A família da gente também tem sonhos, também tem planos. Às vezes tá o pai da gente sonhando com casamento e do nada você chegar com a bomba. Não vai ter mais isso. Então é como se... Eu sentia assim, como se eu tivesse, sabe, frustrando os planos deles também. Então para você chegar e contar, e vai contar para um amigo, aí o amigo diz assim... E aí, como é que tá fulano? Não, é porque a gente terminou. Então a gente fica com vergonha. Mas, gente, quanto a esse ponto, eu preciso falar
quem tá doendo é em você. Todo mundo vai se acostumar muito rapidamente. Até quem é muito apegado faz parte também. Eu lembro que um término, assim, que foi bem marcante na minha vida, que eu vou contar pra vocês mais na frente. Eu era muito apegada com os meus sogros, com o meu sogro especificamente. Então, a fase do término, pra contar, até eu era uma pessoa mais velha, até pra contar, foi algo difícil. Mas deixa eu dizer, passa. Passa muito mais rápido do que pra você e para o seu namorado. Porque o que acontece? Quando você tem um relacionamento de amizade, você tem um relacionamento com o sogro, que depois vai virar sogro, você tem qualquer outro relacionamento que não seja um namoro, um casamento. Mas namoro especificamente, que eu tô falando de término. E aí o que acontece? Nesses outros relacionamentos, aos poucos você vai abrindo mão daquilo. Então, tipo assim, eu e o meu sogro, vamos dizer, ex-sogro, a gente foi vivendo o processo aos poucos, então a gente não precisou de uma hora para outra corta a relação com aquela pessoa. Não, você vai aos poucos. Então é por isso que torna mais leve. Agora, o término do relacionamento, você com aquela pessoa, é o que dói mais. Então, assim, não se preocupe. Porque eu vou frustrar os planos dos meus pais, eu não sei o quê. As pessoas querem lhe ver feliz e elas vão se acostumar muito mais fácil do que você. Então, não é hora de pensar nisso, sabe? Pensar no que os outros vão sentir. Calma, respira. Entenda que, assim, a maior responsabilidade, a maior decisão, você vai colher aquilo do que você tá plantando, não são as outras pessoas. E esse era o terceiro ponto que eu ia trazer, né? Que você constrói uma amizade e, de repente, é assim, você vive 24 horas com a pessoa. Você tá o tempo inteiro com aquela pessoa, trocando mensagem de manhã, tarde e noite. É a pessoa que você dá bom dia, você dá boa noite, você liga todos os dias, você tem aquele relacionamento muito forte com aquela pessoa. E de repente, corta tudo. Não tem um processo assim, não, vamos desapegando aos poucos. Não é assim. Terminou, cada um segue para um lado. Então, essa ruptura abrupta é muito difícil e é isso que dói demais, demais, demais. E aí entra no ponto de que você terminou, você teve que cortar a relação de uma hora para outra, simplesmente da pessoa que você falava de manhã, tarde e noite, agora você não vai falar hora nenhuma, o que é muito estranho, porque você construiu um relacionamento. Gente, também é amizade, também é companhia, não é só o amor que tá pesando, entendeu? E aí, relacionamento, cortou relações. Mas quando você corta a relação, o amor não termina de uma hora pra outra, certo? Aquele sentimento que você tinha, ele não vai embora junto com o seu término. E aí o que acontece? A gente sofre muito, muito, muito. Então eu acho que entender, às vezes tem outras razões pelas quais você tá sentindo mais. Não, porque, sei lá, não sei, tem 1000 razões que podem fazer você sentir mais o término. E é importante que você pare e entenda quais são essas razões. O que é que tá me doendo tanto, sabe? Pai, eu dizer uma coisa assim, que é, não somatize problema. Cuide cada problema de cada vez. Então, isso aqui tá me doendo por conta disso. Qual é a solução pra isso? Então, não, eu tô preocupada porque os meus pais vão falar isso, vão falar aquilo. Então, chegue pros seus pais, converse com seus pais. Não, porque eu tô preocupada porque a gente tinha uma conta juntos. Então, chegue pra conversar sobre aquela conta juntos. Não, eu tô preocupada por conta do cachorro, porque a gente comprou um cachorro. Então, resolva aquela situação. Então, vá resolvendo essas pequenas situações para ir diminuindo as feridas e sarando as feridas. Porque às vezes a gente bota tudo num bolo e diz, pronto, não tem como resolver, agora é só o tempo e pronto. Não, não é assim. Você tem como sim ir vivendo aquele processo com mais calma e resolvendo problema com problema sem somatizar. Óbvio, vai doer, mas assim, essa é a minha primeira grande sugestão para ir se curando desse término, é você entender o que é que tá doendo mais, além, óbvio, do sentimento que você tem que curar aquela pessoa, porque isso aí realmente só o tempo vai curar. E aí entra no ponto 2, assim, o primeiro ponto é você entender quais são o que é que tá lhe pesando mais, o que é que tá lhe doendo mais, quais são as situações que ainda estão abertas e você precisa resolver. E o segundo ponto é que, gente, você tá num relacionamento, você já sabe. A gente sabe. Eu digo assim, às vezes eu faço vídeo no TikTok e as pessoas dizem assim, meu Deus, eu detesto esses vídeos de relacionamento, que eu vou dizer assim, termine seu namoro. É uma responsabilidade muito grande, realmente é uma responsabilidade muito grande você fazer isso, você falar algo desse tipo. Mas eu sempre digo uma coisa, eu não digo termine, eu digo você sabe. A gente sabe, gente, a gente sente, a gente
simplesmente, desde o início, a gente ignora os sinais vermelhos, mas a gente sabe que eles estão lá. A gente sabe que a gente está ignorando, a gente quer ignorar, a gente quer fingir que não existe, mas eles estão lá. Então, muitas vezes, desde o início, a gente tem certeza que não vai dar certo. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Meu Deus, tá muito íntimo esse podcast. Eu já contei uma vez no meu TikTok sobre isso, só que, tipo assim, eu não era casada. Agora eu tô casada, mas com a autorização do meu marido, eu preciso compartilhar com vocês, porque esse é um grande testemunho na minha vida e foi uma fase que eu comecei a receber promessas do Senhor para o que eu tô vivendo hoje. Então é um tempo muito especial. E eu entendo que foi muito importante, foi essencial, sabe? Pro que eu vivo hoje, pros conselhos que eu dou pra vocês. Inclusive, tipo, o primeiro conselho que eu dei no TikTok, eu falava sobre relacionamento, falava sobre esse término, que super viralizou e tal, e as pessoas começaram a me pedir conselhos. Gente, teve uma amiga de Marcelinho, simplesmente, que ela pediu o telefone, pediu pra Marcelinho meu telefone, ela veio me mandar mensagem, e ela veio dizer assim, Rebeca, simplesmente eu estava orando, pedindo ao Senhor, eu estava num relacionamento, que eu sabia que não era o homem da minha vida. Quando eu abri o TikTok, eu vi o seu vídeo, e aquele vídeo me fez entender, foi uma resposta do Senhor à minha oração que eu tinha acabado de fazer, que não era um homem pra mim. E essa menina, inclusive, ela terminou o relacionamento e ela agora está noiva de outra pessoa que parece assim, eu não tenho muita intimidade com ela, mas a gente vê, né, nas redes sociais como eles combinam e, enfim, deu tudo certo. Como ela teve outros relatos de términos, de pessoas que assistiram o vídeo e realmente tiveram aquilo como resposta de oração. Então é por isso que hoje eu vou contar pra vocês também. Mas vamos lá, deixa eu começar a história. A história é essa, que desde o início eu senti no meu coração que não era a pessoa. Embora eu amasse tudo. Gente, eu sei como é você estar num relacionamento que tudo tá bom, que você gosta dos amigos, que você gosta dos sogros, que até contei, nesse relacionamento você gosta dos sogros, você gosta dos cunhados, você gosta de tudo. Sabe quando tudo é perfeito? Pronto. Só tinha um grande problema, que eu lembro de eu estar com um mês de namoro em uma mesa de um restaurante com vários amigos desse namorado, desse ex-namorado. E eu olhei assim, eu disse assim, meu Deus, tudo é perfeito. Só que aqui eu vou precisar abrir mão de uma coisa, de Deus. Eu sabia que dentro daquele relacionamento eu só ia me afastar do Senhor. Eu sabia desde o início, gente, eu sabia, mas é tão difícil quando tá tudo perfeito. E assim, eu fui indo e sabe aquela, não, mas eu vou levar, não vai acontecer isso, eu vou continuar próxima de Deus. Não vai acontecer. E fui levando o relacionamento. E quando você vai levando e você vai sabendo, eu sabia, eu sentia, gente, o Espírito Santo, ele incomoda. Não tem como, eu já sentia aquilo. Mas mesmo assim eu fui levando. Aí acontece o quê? Simplesmente você chega num nível que você vai se apegando cada vez mais. Você começa a criar raízes num ambiente que não era para você ter criado raízes, porque o Senhor já tinha te falado que não era para você estar nesse ambiente. Ai, tem gente que... Ai, Becky, por que ele apareceu na minha vida? Gente, é a vida, você tem livre-arbítrio. E muitas vezes Deus vai mostrar, não é para você, a escolha é sua, não é Deus. É o livre-arbítrio, Deus permite, mas a gente tem que ser consciente e dizer, não, eu vejo que isso aqui vai me afastar de Deus e a prioridade da minha vida é o Senhor. Mas enfim, aí eu sentia isso, continuei, fui criando raízes, fui vivendo ali, amando estar ali. E adivinhe, obviamente, fui me afastando cada vez mais do Senhor. Foi uma época assim que, caramba, olha só, pra vocês terem noção, vou até contar pra Gi, que tá aqui, né, que... mãe sempre obrigava a gente para ir para a igreja. Todo domingo, desde criança, eu cresci na igreja, a gente tinha que ir para a igreja, não tinha isso, vai para a igreja, está lá, entendeu? E o que é que eu comecei a fazer? Eu ia em casa, trocava de roupa, dizia, não mãe, que é domingo, aí eu ia em casa, logo, só para trocar de roupa, dizer que eu ia para a igreja e ia sair. Eu estava nesse nível, entendeu? Eu estava mentindo que eu ia pra igreja. Eu estava tão cega. Porque hoje eu entendo, eu tenho temor ao Senhor. A Bíblia fala, né? Eu temor ao Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu tenho temor, jamais vou dizer.
eu vou pra igreja e me arrumar e ir pra outro canto. Meu Deus, que coisa, o que é que eu estava fazendo na minha vida? Mas eu fazia isso, vocês terem noção. Então chegou nesse nível e cada vez mais me afastando, cada vez mais em lugares que não eram os lugares que o Senhor tinha pra mim. E gritava no meu coração. Sabe o que é que eu pensava? Eu pensava assim, se eu casar com esse homem, eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. Eu digo aí, eu sabia, porque eu não tinha segurança. Eu desconfiava muito que tinha muita coisa errada. Eu sabia, sabe o sexto sentido não, o Espírito Santo, que ele tá ali, lhe catucando, lhe mostrando, mulher, o que é que tu tá fazendo aí? Eu continuei. E eu continuei nesse lugar. Eu continuei nesse lugar até chegar uma fase, que foi a fase que eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu sofri muito. Tem um ditado popular que não é bíblico, mas diz assim: Deus ou lhe chama pelo amor ou lhe chama pela dor. E nesse momento de dor, esse relacionamento que eu vivia, gente, só pra dar um contexto que é muito importante nessa parte, eu vivi um relacionamento à distância, tá? Então, distância avião. E aí, quando eu perdi essa pessoa, o que é que eu me senti? Eu me senti muito sozinha. Por quê? Eu tenho minha família, eu sou grudada à minha família, só que essa pessoa era uma pessoa importante para todo mundo. Então, todo mundo estava sofrendo. Então, cada um já tinha que lidar com sua própria dor. Então, tipo, eu não tinha como contar. Eu tinha como contar, mas na minha cabeça eu não queria contar com outra pessoa, porque a outra pessoa também estava passando por um processo muito doloroso. E aí, o que é que eu fiz? Meu Deus, como não era todo final de semana que eu tava com esse namorado, já que a gente namorava à distância, eu comecei a ir pra igreja. Tipo, no final de semana que ele não tava, eu ia pra vigília. No outro final de semana, eu ia pra um show gospel. No outro final de semana, então, eu comecei a buscar. Por quê? A dor. A dor de me sentir sozinha. E nessa hora, quem é que você tem? Deus. Não é isso? Nesse momento da dor, que quando tá tudo bem, gente, é muito fácil. Ah, não, tô ótima, nem preciso de nada. Mas quando chega o momento da dor. E, inclusive, a gente teve um dos podcasts daqui, foi no Atos Verão. E Pastor Cabeto, ele falou uma coisa muito importante, me marcou, que existem despertadores na nossa vida. Que aí junta com esse negócio, né? Deus chama pelo amor, chama pela dor. São os despertadores. Às vezes a gente tá vivendo uma vida muito confortável, muito feliz. A gente quer estar naquele lugar e tem que tocar. Deus manda um despertador pra gente acordar e voltar os olhos para quem importa, para o que importa, para quem devia ser o primeiro lugar na nossa vida, que é Deus. Então, teve esse despertador na minha vida, comecei a buscar o Senhor, comecei a ir pra igreja e buscar muito, porque era lá que eu encontrava conforto, até hoje. Só que hoje eu não busco só no dia ruim, eu busco todos os dias, porque eu preciso todos os dias do Senhor, assim, pra respirar, pra acordar. Eu e Marcelina não pode sair de casa, a gente tem que ler o pão diário antes, a gente tem que ler a Bíblia antes, a gente tem que orar juntos antes. E nessa época não, nessa época eu fui me sentir confortável naquele momento no Senhor. É só naquele momento ruim que eu fui buscar o Senhor. E aí comecei a cada vez mais me sentir no braço de Deus, assim, como foi muito difícil pra mim, essa perda dessa pessoa. Eu queria mais de Deus, como se fosse não, porque aquilo preenchia o meu coração. E a Bíblia fala que a paz de Deus excede todo entendimento, e eu sentia paz. Então, era na igreja que eu sentia paz, era buscando a Deus que eu sentia paz, era lendo a Bíblia que eu sentia paz. Então, eu voltei os meus olhos para o Senhor por conta desse despertador. E aí, gente, quando eu comecei a ir para a igreja, o que aconteceu? Eu orava por tudo na minha vida, né? Gente, aí eu fazia assim: Senhor, eu te peço também pelo meu relacionamento. Isso aqui, eu no meio da igreja, eu ia pra igrejas aleatórias, entendeu? O que tivesse dando vigília, eu ia. Tinha outra, eu ia. E tinha uma amiga minha que tava mesmo na mesma fase que eu, ela encontrava buscando pra gente e a gente ia. E aí eu chegava lá, eu orava e falava: Senhor, eu oro pelo meu relacionamento, Senhor, me fala se a pessoa que eu tô, olha a ousadia, porque eu já sabia, né? Sabe quando você já sabe, mas eu quero a confirmação. Por quê? Porque eu amava a minha vida, eu amava o meu relacionamento. Então eu queria que o Senhor falasse comigo: não. E aí o Senhor me fala, se a pessoa, se vai ser o pai dos meus filhos, Senhor, me fala, eu quero saber, em nome de Jesus, me tira. Porque eu já tava começando a querer sair de um ambiente que não tivesse Deus. Por quê? Porque eu entendi que eu só tinha paz em Deus e eu me apaixonei por Deus. Eu digo assim, eu cresci na igreja, mas foi ali que eu me converti.
Foi ali que eu entendi quem Deus era, que eu comecei a viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Foi naquele momento da minha vida que eu entendi que Deus era vivo e real. Porque parece que todos os anos que eu estava na igreja, eu escutava falar de um ser que eu era temente a ele, mas assim, eu não conhecia ele. Eu não conhecia. Até a gente fez um podcast que eu falei como é assustador você saber que tem várias pessoas na igreja. Eu era essa pessoa que estava na igreja, que desde criança escutou. Eu tinha visto curas na minha frente. Mãe ia fazer assim, vá lá na frente para você ver, para você conhecer, para você nunca duvidar do que o Senhor pode fazer. Eu vi, eu cresci vendo pessoas sendo curadas na minha frente, assim, coisas sobrenaturais. E mesmo assim, o dia que eu fui conhecer o Senhor, foi quando esse despertador tocou. E aí eu comecei a me apaixonar por Deus. Então, ali eu já tava, Jesus, me fala se é a pessoa que o Senhor tem pra mim. Por quê? Porque eu quero estar mais na tua presença. Eu já comecei a desejar a presença de Deus mais do que outra coisa. E aí as pessoas chegavam em mim, meu amigo, era eu orar numa igreja, não sei onde. Gente, nessa época eu não tinha, eu tinha rede social, tinha Instagram, mas não era mais conhecida assim como hoje. Tem minhas bestas, tem pessoas, né, que me acompanham. Não tinha isso na época. Então, pra você, não, a pessoa foi lá pra falar só por conta disso. Não, as pessoas chegavam em mim, tocavam no ombro. Não é pra você. Não é esse o homem que o Senhor tem pra você. Ei, não é esse relacionamento não agrada o Senhor. Gente, foram tantas pessoas que começaram a falar isso. Tantas pessoas que começaram a me confirmar que o namoro que eu estava não era o que Deus sonhava pra mim. E eu ali, toda vez eu orava mais e eu pedia confirmação. Aí eu parei de pedir confirmação, porque quando eu voltava pra realidade, que eu saía da igreja, eu não conseguia terminar. Quando eu saía daquele ambiente muito forte, muita presença, eu ia pra minha casa amando o Senhor, querendo o Senhor, mas eu não conseguia terminar. Simples assim, não conseguia. Até que chegou o dia que eu falei assim, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Então eu vou começar a ir pra igreja, não orava mais por isso, né? Eu ia calada. Não adiantava mais, porque eu ia pra igreja e pessoas se levantavam e até mim diziam claramente que eu não estava num relacionamento que agradava a Deus. Até que tentei acabar, não consegui, eu fiquei naquele, agora o que é que eu faço? Porque eu tenho duas opções, ou eu sigo a Deus, ou eu sigo com um relacionamento. Eu amo Deus, estava começando ali, tendo um primeiro amor de novo. Só que eu não consegui abrir mão disso, gente. Por quê? Porque eu criei raízes no lugar errado. Porque eu insisti em estar no lugar que desde o início o Senhor me incomodou para não estar. Porque eu escolhi, com o meu livre-arbítrio, eu escolhi estar ali. Eu escolhi dizer pra minha mãe que eu ia pra igreja quando eu não ia pra igreja. Eu fiz morada no lugar errado. Eu construí minha casa, né? Como é que fala? Ou você constrói na rocha ou você constrói na areia. Eu construí a minha casa na areia. Então, assim, eu estava colhendo uma escolha minha. Agora era muito difícil abrir mão. Já tinham passado um ano, já tinham passado 2 anos. Foram 2 anos quando começaram a acontecer essas coisas e... Enfim... Então, pra mim, agora era muito difícil abrir mão. E aí, o que é que aconteceu? Eu falei assim, fui pra um culto, num show gospel, e nesse show gospel eu falei assim, Senhor, vou te dizer uma coisa. Se o Senhor não parar de mandar pessoas pra falarem comigo, pra me dar essa mensagem, eu vou parar de ir pra igreja. Por quê? Porque eu tô indo pra igreja, eu tô recebendo a mensagem e não consigo terminar. Então, eu vou parar de vir pra parar de receber essas... Eu não quero mais. Agora eu não quero mais saber se não é, entendeu? Eu não tô preparada ainda. Se assim, eu não tô preparada, eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir,
Aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. E o versículo era o seguinte, era essa passagem, Salmo 139. Senhor... Não, aí como foi que essa pessoa veio me dar essa mensagem? Simplesmente eu nesse show, aí eu orei isso, Senhor, para de me falar, porque se o Senhor ficar me falando, vou parar de ir pra igreja. Porque o Senhor tá me falando que é pra eu terminar esse relacionamento, eu não consigo terminar esse relacionamento. Toda vez que eu entro na igreja, numa vigília, qualquer coisa, vem uma pessoa me falar que não é o relacionamento que o Senhor tem pra mim, agora o que é que eu vou fazer? Vou parar de ir pra igreja pro Senhor parar de me falar, senão o Senhor para de me falar, entendeu? Olha... Gente, eu fiz isso, tá? Enfim, e aí chegou uma menina no meio desse show lotado, ela disse assim pra mim, eu termino a oração, ela chegou pra mim e disse, desde que você chegou aqui, o Senhor tá me incomodando pra eu lhe dar um versículo, eu posso ler pra você? Eu sei, eita gota, pode ler. O versículo era simplesmente Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Agora presta atenção nessa parte. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, lá também tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Gente, ou seja, ele dizia assim, não importa, você pode parar de ir para a igreja, você pode pensar que eu também estarei ali. Isso foi assim muito forte para mim, gente, que eu tinha acabado de fazer a oração e ele me respondendo isso, não importa para onde você vá, eu também estarei nesse lugar. E aquilo para mim foi algo tão forte, foi tão assim constrangedor mesmo. Meu Deus, o que é que eu disse? Olha o que eu tô negociando. E eu falei, Senhor, então me ajuda, me prepara. Me prepara, não é esse relacionamento que o Senhor tem pra mim, então vamos embora. Eu vou acabar, mas eu peço que o Senhor me dê um coração endurecido, que o Senhor, assim, mude o que eu tenho guardado, sabe? Que eu olhe pra essa pessoa e não sinta mais o que eu sinto hoje. Me prepara, endurece o meu coração, é isso que eu te peço e eu vou fazer o que o Senhor tem colocado no meu coração, tem colocado pessoas para me dizerem. E aí o que é que aconteceu? Fui vivendo, depois disso nada mágico aconteceu, eu voltei a viver minha vida normalmente, continuei vivendo minha vida normalmente. E eu lembro que mais ou menos nessa fase, um pouco antes, quando eu tinha 1 ano e meio, minhas amigas contam, elas vieram me relembrar isso recentemente, que elas perguntaram assim, não, porque você se vê o resto da vida, não sei o quê. E eu quero ficar o resto da vida. Tipo, eu era completamente apaixonada, assim, sabe? Eu era apaixonada. E aí, 1 ano e meio depois, gente, que, tipo, com 6 meses, o Senhor disse pra eu terminar. Com 1 ano depois, eu era outra pessoa. O meu coração era outro. Eu tinha outro sentimento. Eu não olhava mais pra aquela pessoa com admiração. Pelo contrário, sabe o que eu pensava? Quando ela vinha pra cá, pra João Pessoa, ai, meu Deus, era um peso. Eu ficava muito mais em paz quando ele não vinha, quando o final de semana era lá. Ou seja, Deus tinha mudado completamente os meus sentimentos, o meu coração. E assim, eu não percebi, porque passou 1 ano e foram aos poucos as coisas acontecendo, até que chegou um belo dia na célula, que uma pessoa chegou em mim, a gente orando, a célula era lá em casa, inclusive, era de mulheres, e ela chegou em mim e falou assim, olha, chegou o tempo que o Senhor te pediu há 1 ano atrás, para que os planos dele se cumpram na sua vida. Então eu entendi naquele momento que era a hora do término. Ele já tinha preparado meu coração. Quando eu parei para pensar, já era completamente diferente. Eu já não era mais, não via com os mesmos olhos, não tinha aquela paixão, não tinha o encanto, não tinha nada, não tinha admiração, não restava mais, sabe? Sabe quando você tá ali mais por comodidade, mas foi uma mudança muito drástica em 1 ano. E aí o que é que aconteceu?
Logo depois, teve uma festa, e aí eu falei, esse final de semana ele ia ficar lá, e aí eu falei pro Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, então se o Senhor quer que venha esse término, que seja nessa festa, que ele vai escondido, que eu tenha uma foto, e que eu tenha um vídeo, e que venha uma pessoa me contar. Por quê? Porque se tivesse a foto, não, foi alguém que tá errado, se tivesse um vídeo, não, podia, mas a foto, o vídeo e alguém contar, pronto, é a prova de que realmente é o tempo, é o fim. E adivinhem, aconteceu exatamente isso. Ele foi para essa festa, uma pessoa veio me contar, eu tive a foto, eu tive o vídeo. E naquele momento eu entendi tudo. O Senhor tinha me preparado para aquele momento e eu não voltei atrás. E assim, eu terminando, nunca mais nada. Eu fui muito... Era aquilo que o Senhor me preparou. Gente... Mas, Beca, aí não dói, mas olha, 3 anos e tanto, não doeu, como é que foi? Sabe o que me fez passar por aquilo? Muito bem, eu falo que eu não derrubei uma lágrima. Embora, óbvio, gente, é a convivência. Eu amava os amigos, eu amava a família. Isso dói também. Então, mesmo que o Senhor tivesse me endurecido o coração para a pessoa, ainda tinha todo o contexto que eu era muito apegada. Como eu disse, eu tinha criado raízes no lugar errado. Mas eu tinha uma certeza que o Senhor tinha algo melhor para mim. Porque ele tinha me dado promessas. Aí eu nem contei pra vocês. E nesse 2 anos que eu tinha 2 anos de namoro, o Senhor disse que não era. O Senhor começou a me dar promessas do meu futuro. De como seria o meu casamento. Do que eu vivo hoje, gente. Do que eu vivo hoje. Foram promessas que o Senhor disse quando eu estava naquele relacionamento. E aí... eu me apegava àquilo, para que os meus planos se cumpram na sua vida, para que os meus planos se cumpram na minha vida. Eu não posso voltar atrás, porque Deus tinha algo para fazer na minha vida. E assim eu fui. Então, quando vinha aquela tristeza, ai meu Deus, tipo, tá todo mundo junto, estão os meus amigos, tá todo mundo. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu creio que Deus tinha algo muito melhor para mim. E é por isso que Ele tá fechando essa porta. Eu tenho certeza, eu tinha tanta certeza, gente. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, às vezes eu faço uma caixinha de perguntas, mas como superar um término? Em 1 minuto o que eu posso lhe dizer é, tenha certeza absoluta que o Senhor tem algo melhor para você. Tenha certeza absoluta que esse momento aconteceu, chegou esse tempo, porque... você vai conhecer o amor da sua vida, porque ele tem outra história pra você, porque ele tá vendo no futuro, gente, a nossa visão é muito limitada, a gente tá vendo agora. Agora, nesse contexto, era perfeito, mas a gente sabe lá o que ia acontecer lá na frente, mas o Senhor sabe. Então é por isso que o melhor conselho de todo esse podcast é fixe seus olhos no Senhor, fixe os olhos no Senhor, porque é Ele que está fazendo. Eu creio muito, eu oro muito, pelo menos orem por isso, sabe? Eu sempre oro, eu e Marcelinho, todos os dias. A gente ora, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas certas, mas as portas que tem que ser fechadas. Fecha com força que não tem mais como abrir, entendeu? Eu brinco que Marcelinho teve uma época da nossa vida que ele falava tanto, pode ser um fecha a porta, que ele disse assim, a porta que tem que ser aberta, fecha, a porta que tem que ser fechada, fecha. Eu disse, não, amor, calma, a porta que tem que ser aberta, que o Senhor abra, mas a gente pedia tanto por isso, que a gente confia no Senhor de todo o coração, que a porta fechada também é Ele, e eu tinha plena convicção dele, era Ele fazendo, porque Ele sabia que um dia eu ia conhecer Marcelinho. Ele sabia que eu ia viver esse casamento abençoado. Ele sabia que hoje eu ia poder estar conversando com vocês e dando conselho para tantas meninas, mulheres, tantas pessoas que isso não estaria acontecendo se eu tivesse continuado naquele relacionamento. Entendeu? Então a gente tem que estar atento à voz do Senhor e a gente tem que confiar plenamente mesmo na dor. Esse é o melhor dos conselhos. Eu ia deixar esse conselho pro final, mas junto com essa história eu tenho que dar esse conselho. Mas o que é que eu faria mais nesse sentido? Gente, terminou o relacionamento, coisa que eu fiz me ajudou muito. Eu falei para minhas amigas, ó, isso aconteceu, foi a ordem do Senhor para minha vida, agora... aconteceu o que for com essa pessoa, não me avisa, eu não quero notícias, eu não quero saber, não me conte, porque aquilo, gente, vai alimentando a ferida do seu coração e nunca vai sarar. Então não queira notícia. Aí chega amiga, ó, tem amiga que vai chegar pra você, ei, eu soube que tá querendo fulana, eu soube que não sei o quê. Diga, eu não quero saber que ele siga a vida dele, mas eu não quero notícia.
sabe? Corte. Quem estiver falando demais, já corte, entendeu? Nesse tempo vai ser essencial que você corte e você foque em pessoas que vão falar sobre outras coisas. Outra coisa é relacionamento, rede social. Gente, eita, dói demais, né? Quando a pessoa tá num relacionamento, aí a marca hoje em dia do término é quando a pessoa apaga as fotos das redes sociais. Parece que naquele momento aí que se oficializou, todo mundo agora vai saber que a gente terminou. Então esse momento dói, eu me lembro demais. Fui eu que apaguei primeiro porque tinha sido numa festa. Meu Deus, eu corri a apagar, o povo não veio e dizer, eita, tá vendo a besta da brincada. Corri e apaguei todas as fotos. Mas esse momento dói, gente, dói demais, mas faz parte e é tão importante para você ter certeza, é o fim, marcou, e que você coloca é o fim mesmo, apaguei, e é isso. Ai, Beca, mas você acha que eu tiro aquela pessoa das minhas redes sociais? Eu acho que você tem que silenciar, sabe? Você não precisa dar um follow, porque eu acho que quando você dá um follow, você transmite alguma coisa. Seja indiferente, assim, eita, não dá um pretexto. Me deu um follow, não sei o quê, eu pensava que a gente era amigos. Não deu follow, não bloqueei. O que é que eu faço? Apago o número. O que é que eu faria, né? Porque hoje eu estou no relacionamento com o amor da minha vida pro resto da minha vida, em nome de Jesus, amém. Mas assim, quando eu vivia isso, apago o número. Nas redes sociais, silencia, não fica vendo feed. Sabe você tentar dar notícia? Se você bloquear agora, mesmo assim, tipo, não some essa foto do perfil, entendeu? Pronto. Então, bom, porque na minha época, se você bloqueasse, também saía a foto do perfil. Mas eu apagava logo o número, gente. Apaga o número daquela pessoa pra não ter nem, tipo, ficar olhando, tá online, não tá online, porque eu sei que isso acontece. Ficar bisbilhotando na rede social. Tem gente que, eita, ele foi seguir um monte de gente e não sei o que, não sei o que. E por que você tá olhando? Não terminou? Siga a sua vida. Não fique alimentando a ferida, gente, senão ela não vai sarar. Então esses são os melhores conselhos que eu tenho pra dar pra vocês. E o último conselho, que é uma coisa que você pode fazer, que eu tava comentando aqui, é você pegar, eu acho que quando a gente termina e a gente fica muito sozinha, a gente começa a romantizar o que a gente viveu. Eita, nem era tão ruim assim. Porque entre ficar sozinha e entre ficar mal acompanhada, a gente às vezes quer ficar mal acompanhada. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e anotar tudo que você passou dentro daquele relacionamento. Tipo, no dia tal, eu me senti muito mal porque ele fez isso. No dia tal, ele me deu um grito, não sei o quê. Sei lá, gente, vai anotando todas as coisas que você passou. E quando você pensar em voltar, você vai ler tudo de novo. E o principal, quando você pensar em voltar, você diz, não, eu vou continuar nessa decisão, porque eu sei que é o melhor pra mim, porque eu creio de todo o coração que o Senhor tem o melhor pra mim. E esse é o melhor consolo que pode existir. Seja firme, porque Deus, ele tá vendo no futuro. Deus, tem um negócio que diz assim, Deus às vezes tira a gente do lugar, por quê? Porque ele sabe, ele tá vendo, ele tá escutando as conversas que a gente não escuta. E plot twist da minha história é que durante esse relacionamento eu acabei não sei o quê. Quando eu terminei, gente, eu descobri que eu era traída. Descobri várias coisas. Então era por isso que Deus estava gritando pra mim desde o início, porque ele estava vendo e eu não estava. Então muitas vezes, por quê? Porque Deus, ele vê o que você não vê. Então confie, ore, peça direcionamento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo lhe direcionar a terminar, não é pra você. Amém, glória a Deus. Eu vou viver o que o Senhor tem pra mim. Tem perguntas, Gi? Não, só o caso é tipo assim, se... Porque tu sabia que o Senhor tem um propósito, né? Sim. E aí, vamos na situação de uma Que pessoa você não sabe. que não sabe que a pessoa tem um propósito, entendeu? Como é que a pessoa vai lidar? Orando. Pra mim, mesmo se Deus não tivesse falado, eu acredito muito que a gente sente que o Espírito Santo, ele direciona, ele lhe deixa angustiada. Foi um número assim que embora eu gostasse, mas eu sentia angustiada. Porque eu já era o Espírito Santo me mostrando que não era pra eu estar ali. E eu tenho certeza que a pessoa que ela tá num relacionamento, que não é, ela tá insistindo, mas ela sabe. E a gente sabe. Então, mesmo que você não tenha recebido promessa, como eu recebi, mesmo que pessoas não tenham vindo... que pessoas não tenham vindo lhe dar mensagem, tal. Ore ao Senhor. Ore, busque no íntimo. Que o Senhor fale com você, que o Senhor feche aquela porta, que Ele faça alguma coisa. Como eu fiz, não, Deus, vai pra esse lugar desse jeito. Peça ao Senhor, gente. A Bíblia fala, não tem nada oculto que não será revelado. Então, o Senhor mostra pra gente.
Ore, esse é o meu conselho para quem eu não sei, eu não tenho essa promessa. Ore ao Senhor, porque o Senhor vai lhe direcionar. Agora você precisa estar atento à voz do Senhor, você precisa buscar. Porque até a gente falou ontem na célula que às vezes Deus fala com a gente não escuta porque a gente tá tão distante que a gente não tá escutando, a gente não consegue escutar, a gente não consegue entender porque a gente tá distante do Senhor. Então busque ao Senhor e coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Às vezes até por isso Deus já fecha a porta, porque ou você tá solteiro e não encontra um relacionamento, por quê? Porque você tá colocando a prioridade da sua vida no lugar errado. Você tá botando a prioridade da sua vida num relacionamento, num homem. E aí o que acontece? Você se frustra, porque o homem vai falhar, nós somos pecadores, nós todos vamos falhar. Então, foque no Senhor. Se você bota o primeiro lugar no Senhor, Ele nunca vai falhar. Você não vai ficar triste, ficar frustrada. Não, porque o Senhor, Ele sabe sempre o melhor pra gente. Tem mais perguntas? Não? Então é isso, gente. Mais um Entre Bestes podcast edição especial, porque o último que eu fiz vocês amaram. Eu falei, hoje eu vou fazer sozinha com minhas vestes. Também para poder contar, né, essas histórias que às vezes, obviamente, eu conto com todo respeito ao meu marido. Hoje eu olho para essa história e vejo o que foi essencial na minha vida. Eu gosto de contar para testemunhar do cuidado do Senhor. Às vezes, quando eu conto essa história, eu paro e penso, meu Deus, como Deus foi bom comigo. Que imagine se você ia dizer, não quer terminar não? Vai estar dizendo que vai parar de ir para a igreja? Pois para então. Você vai ver como é que vai ser a sua vida. Mas o Senhor, Ele cuidou de mim. Sabe, o Senhor, Ele não desistiu de mim. Ele me manteve firme ali. Ele me preparou o meu coração. Olha tudo que o Senhor fez na minha vida. Ele me tirou daquele relacionamento, porque Ele sabia tudo que eu ia viver hoje. Então, Deus é bom demais. Eu sou grata demais. Eu acho que o final da história é esse. É tão bom confirmar do Senhor, porque a Bíblia fala que os planos deles são bons, perfeitos e agradáveis. Então, o plano do Senhor é perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que a gente deposite nossa esperança, nosso amor, tudo no Senhor, porque Ele não vai falhar. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio de como esperar um término. Ah, Beca, mas eu ainda tenho essa questão, Pode me mandar nos comentários que eu vou estar aqui, online, respondendo vocês. E é isso, um beijo, tchau, tchau.